E, claro, a gente está falando de Conmebol Libertadores, São Paulo joga na quinta-feira contra a LDU e o Flamengo também vai à Argentina enfrentar o Estudiantes. E o Flamengo divulgou a lista de relacionados, claro, os jogadores que viajaram para a Argentina. A principal novidade é o retorno do Jorginho, né? Ele que amanhã vai completar um mês fora do time. Jorginho se lesionou na partida contra o Vitória, na goleada do Flamengo por 8-0 e está relacionado a ver se será titular do Felipe Luiz na partida de quinta-feira, mas o Flamengo já viajou para Buenos Aires, joga em La Plata, né, contra o Estudiantes, não joga em Buenos Aires, na província de La Plata, mas vai passar esses dias de hoje, digamos, treinando, porque amanhã já é a partida contra o Estudiantes, lembrando que o Flamengo venceu em casa por 2-1, com muita polêmica de arbitragem, mas o resultado final foi 2-1, joga por um empate. Vamos ouvir o Jorginho, então, jogador do Flamengo, falando sobre esse retorno, até porque é uma expectativa muito grande do Jorginho ser importante para essa busca por vaga e classificação amanhã contra o Estudiantes. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, em impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Esse Jorginho, então, principal novidade nos relacionados. Cabe saber se vai ser titular amanhã, Gilmar, mas é uma peça que entrega muito no meio-campo rubro-negro. Né? É impressionante. É impressionante como esse jogador acrescentou ao sistema de jogo do Felipe Luiz. E mais, impressionante como ele e o Saúl se adaptaram tão rapidamente ao time e um ao outro. O Flamengo tem um outro tipo de postura em campo quando estão esses dois jogadores, que são dois jogadores que têm inúmeras qualidades, mas tem uma que me impressiona muito, Tim, que é o seguinte: eles fazem a contenção orientada, né? Eles fazem a contenção do avanço adversário e já sabem aonde vão acionar o sistema ofensivo do Flamengo. É um tipo de jogador que, acredito eu, acaba acrescentando até para os jogadores mais jovens que vêm das divisões de base. Quando você fala em jogar um futebol objetivo e vertical, estão aí dois exemplos perfeitos. Os dois foram sensacionais juntos fora contra a Internacional, né? Na última rodada. Foram sensacionais. Que também foi um jogo difícil, né? Uma situação um pouquinho parecido. Eu acho que o Flamengo vai precisar alguma coisa parecida amanhã. Porque aquele gol no final, o Estudiantes tem um limitado, mas tem um grande centroavante. Carijo é aquele estilo 9 tradicional, meio trombador, mas ofereceu perigo, especialmente em cima de Léo Pereira, durante o jogo inteiro. E finalmente, quando era 11 contra 10, aqueles duelos que ele estava ganhando, estava dentro de grande área e não fora de grande área, e marcou um gol. É com a pressão daquele estádio. Então, a tarefa de Jorginho e Saúl é controlar o jogo para impedir a frequência na grande área de Flamengo. Vai ser um grande noite de futebol. Temos mais uma notícia de hoje do Rubro Negro, né? Tá lá no GE. Globo, envolvendo o Bruno Henrique, né? A Procuradoria do STJD entrou com recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique. O Flamengo já entrou com recurso, a defesa, né, do Bruno Henrique, na verdade, entrou com recurso para tentar, no pleno do STJD, reduzir a pena, conseguiu um efeito suspensivo, por isso o Bruno Henrique tem jogado até, né, a decisão, o julgamento desse recurso do Flamengo, e agora a Procuradoria entende que um dos artigos que o Bruno Henrique foi inocentado, seria prejudicar o próprio clube, ele deveria ser punido também. Então a Procuradoria pede aumento da pena, a defesa do Bruno Henrique tenta uma redução dos 12 jogos que ele pegou de suspensão, repetindo, ele está sob efeito suspensivo até o julgamento, por isso pode entrar em campo pelo Flamengo, pela Libertadores nessa quinta-feira. A gente vai fazer um intervalo agora. A punição no STJD
se eu não estou enganado, é só para o Campeonato Brasileiro. Ela não vale para os jogos da não Libertadores. Vale para a Libertadores. São 12 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Perfeita correção. Enfrenta o Estudiantes na Argentina e é para lá que a gente vai com a nossa dupla Pedro Henrique Torre e Jailson Vilas Boas. Bem-vindos mais uma vez. Beijos aos dois. Tudo bem, Gláucia? Um beijo mais uma vez para você, para todo mundo que está por aí. Estou aqui com o Jailson, aqui ó, a diferença. Continua, segue, tranquilo, mas isso faz parte, normal. Estamos aqui na concentração de segurança máxima do Flamengo. A gente pode chamar assim, é um resort de luxo, né? Tem casas de luxo também, tem um hotel que o Flamengo está hospedado aqui. Todos os jogadores chegaram ontem por volta de 8h30 da noite. Então, o Flamengo bem concentrado aqui, e é tanta concentração mesmo, tanta segurança, que porta-mala na cancela do carro é observado, tem que dar número de passaporte, enfim, se bobear até tipo sanguíneo a gente tem que deixar aqui para a rapaziada permitir a nossa entrada. Mas a gente está aqui porque daqui a pouquinho, daqui 1h20, o Flamengo deve sair para fazer o seu treinamento de hoje. Optou por chegar um pouco antes, né, Jailson? Para fazer esse treinamento, 45 minutos mais ou menos daqui, que deve ficar o CT do Defensa e Justiça. Estamos em La Plata, mas a meia hora do estádio Uno, da partida de amanhã. Jailson, o Flamengo veio, mas veio com o Jorginho, que vai ser ali uma peça fundamental. Se tem um jogo que o Flamengo tinha que guardá-lo, prepará-lo, é esse de agora, para sustentar essa pressão de amanhã, embora o Flamengo tenha a pequena vantagem de um gol de vantagem. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gláucia, Mari P. Boa tarde, Bira também. Boa tarde aos fãs de esporte. Assim, Jorginho peça fundamental, né? Jorginho realmente pode ser uma engrenagem justamente para repetir o que o Flamengo fez contra o Internacional. No momento que o Inter também buscava igualar ali, né, o marcador, tentava adiantar a pressão, tentava subir as peças, Jorginho e Saúl no meio-campo, 2 toques, 3 toques na bola, conseguiam ali tirar tranquilamente a pressão do meio-campo colorado, e aí já conseguiam começar, né, o ataque rubro-negro. Então, peça fundamental, a gente viu nos últimos 4 jogos, o Flamengo ali, né, com 2 empates, 2 derrotas, como a gente falou, 2 vitórias, mas as vitórias não foram com nota artística, né, Pedro, que a gente pode falar, foram vitórias magras, e justamente aí justificando a falta que o Jorginho faz para esse meio-campo do Flamengo. Além de tirar o espaço, né, dos adversários, controla muito a posse de bola. Eu acredito que isso vai ser muito importante amanhã no jogo, porque vai ter muita pressão, estádio completamente abarrotado, vai ter, torcedores já compraram, já esgotaram os ingressos, e clima de Libertadores mesmo, e com certeza aquela pressão dos 15, 20. E aí o Jorginho e o Saúl no meio-campo são fundamentais nesse controle da posse. E essa pressão vai acontecer mesmo, de qualquer maneira. Se fala muito sobre isso aqui, de como o Estudiantes vai tentar empurrar o Flamengo e tentar já tirar essa vantagem logo no início. Vai ser bom o Flamengo estar bem atento aos minutos iniciais da partida. E até esse isolamento do Flamengo aqui nesse resort faz parte da estratégia também, para não ter foguetório, como tinham prometido, para não ter também batucada na frente, enfim, qualquer tipo de pressão, o Flamengo trabalhar tranquilo e ir para essa partida amanhã, jogar contra o Estudiantes e avançar mais uma semifinal de Libertadores. A gente falava sobre o Jorginho, ele teve um edema na coxa esquerda. Então, lá no dia 25 de agosto, aquele 8-0, sonoros 8-0 sobre o Vitória no Maracanã, foi a última partida do Jorginho. Tá bom que teve data FIFA depois, o Flamengo trabalhou mais com prazo, mas foi segurando até onde seria possível segurar esse jogador para tê-lo em melhores condições. Então, acho que o Flamengo vai contar. Vamos ver, agora à tarde a gente vai saber se ele tem condições de 90 minutos ou apenas de uma parte do jogo. Gláucia. Flamengo amanhã, o técnico Domingos também pretende fazer alguma alteração em relação ao time do primeiro jogo? Pretende. Até porque ele fez uma promessa, Joana. Durante todas essas entrevistas coletivas que ele deu, após o jogo no Maracanã e depois após o jogo contra o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, ele falou: Flamengo é um time de hierarquia, a gente viu como eles são inteligentes, como eles tocam rápido a bola, como eles se apresentam, como atacam. Nós
Nós conhecemos agora o repertório do Flamengo. Pelo que a gente apresentou no Maracanã, o Flamengo ainda não conhece o nosso repertório. Então nós vamos apresentá-lo. Essa foi a promessa do Eduardo Domingues. E para apresentar esse repertório, algo mais ofensivo, algumas mudanças podem acontecer no time. Também, povoando mais o meio de campo, pode ser até que o Gabi Neves, ex-jogador de São Paulo, né, que também é uruguaio, que teve passagem pelo Nacional lá de Montevidéu, ganhe uma posição ali no meio de campo, ao lado do Arzamendia. Ali no ataque há uma dúvida se ele vai ir com o garoto Thiago Palácio como um dos extremos e o Facundo Farias como outro extremo, então jogando até com 3 atacantes, o Carrillo, né, mais centralizado, com esses 2 jogadores de velocidade. Tem o colombiano Edwin Cetré, que também é um ótimo jogador, foi muito importante nos títulos recentes do Estudiantes, mas é um Estudiantes que deve vir com uma formação um pouco mais ofensiva do que a que apresentou no Maracanã, até porque precisa, assim como o River, né, precisa vencer pelo menos por 1-0 para levar o jogo para a decisão por pênaltis. E segundo o Eduardo Domingues, é o momento do Estudiantes apresentar o repertório que tem, já que não conseguiu fazê-lo no Maracanã. Então algumas mudanças no time devem acontecer para esse jogo de quinta-feira à noite lá em La Plata, no Estádio Uno, estádio que a torcida apoia. É claro, são todos jogadores profissionais, estão acostumados a jogar com essa pressão, mas é daqueles estádios assim que você olha assim e tá todo mundo muito perto do gramado, torcida cantando 90 minutos. Sempre perigoso, né? Clima estranho, assim, né? Delicado pro Flamengo, não tá tranquilo, não. Obrigada ao Sibila aqui, trazendo as informações do River Plate e do Estudiantes, e a gente vai falar do Flamengo, mas antes de a gente trazer o André Galindo, que tá lá na grande Buenos Aires acompanhando o Flamengo, vou mostrar uma matéria que eu publiquei agora há pouco no site do GE. Globo, que é o seguinte, né? A Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique do Flamengo. O que acontece? Eram 2 artigos, e um desses artigos, ele acabou não sendo condenado, que era dar prejuízo ao Flamengo. E o recurso da Procuradoria vai se apoiar exatamente nisso, refutando essa tese, dizendo que existiu sim um prejuízo ao Flamengo, visto que o escândalo, ele traz para o Flamengo e para o Bruno Henrique como jogador, né? Um prejuízo de reputação e até financeiro numa possível desvalorização do Bruno Henrique. Então esse recurso foi registrado, se apoia nesses 2 pontos para que a punição do Bruno Henrique ocorra nos 2 artigos, né? Que ele, né, o 243 e o 243A. E isso impactaria na pena, e aí sim aquela pena grande que poderia chegar até 2 anos, né? E agora sim a gente vai falar de bola. Vou trazer o André Galindo aqui. Amigo, onde você está? Me traga as notícias do Flamengo. Já gostei aí do visual. Curtiu? Curti. Tudo bem, Joana? Um cheiro pra você, pra quem nos acompanha no Taon. Eu estou onde sempre estive, tá? Meu histórico de atleta sempre me colocou no banco de reservas. Desde os tempos do Bongi, na zona oeste do Recife, no Colégio Marista, eu saía do banco. Recebi muito elogio de jogador ruim. Esforçado, tá, Joana? Mas eu tô aqui para falar de jogadores bons, muito bons, uma seleção que representa um time de futebol que é o Flamengo. Estou exatamente no campo do Defensa e Justiça, o campo Lisandro Martínez, e eu vou explicar esse nome. O Lisandro Martínez, campeão do mundo com a Argentina, é um dos 4 jogadores que passaram pelo Defensa e Justiça, que no Catar tornaram-se campeões mundiais. E esses 4 jogadores dão nome a esse CT, chamado de Campeones del Mundo. Bacana, né? Então, Lisandro saiu daqui para o Ajax, hoje está no Manchester United, dá nome a esse campo aqui. Muito bonito, PC fazendo e mostrando as imagens daqui. Um dia lindo, apesar de frio, na Argentina. É aqui, nesse local, Joana, que o Flamengo vai fazer o único treino, tá? Marcado para hoje à tarde. Quem enfrentou e empatou com o Vasco pelo Brasileirão no Maracanã não reportou ao departamento médico problemas físicos. Então, é um Flamengo completo, inclusive com os retornos de Alexandro e Jorginho, possivelmente ao time titular. O Alexandro, por um pouco mais de tempo, o Jorginho 4 jogos fora, ficaram se recuperando de problemas na coxa durante a parada aí da data FIFA. Os 2 podem voltar contra o Estudiantes. E Jorginho falou com a comunicação do Flamengo, a gente roda um trecho agora. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo.
e a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Ô, Joana, então escala comigo aqui aqueles 11 do Flamengo. Rossi no gol, certo. Do lado direito, Varela. Esquerdo, Alexandro ou Ayrton Lucas. Os Léos, Pereira e Ortiz ali na zaga. Saul, Jorginho, Arrascaeta, que meio campo cá para nós. Plata, Samuel Lino e o Pedro deve ser o time titular. O Flamengo, com um empate, garante vaga na semifinal da Libertadores 2025. Tamo combinado? Um cheiro pra tu. Um cheiro para você também, meu amigo. Você é sensacional sempre. Bom trabalho aí na Argentina. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina. Exatamente isso, tá? É o confronto de volta. Primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã. O Mengão conseguiu, inclusive, a vantagem. Vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima. Não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum. Tem que jogar para vencer, mesmo fora de casa, né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto, e pensando nesse confronto contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!